Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Foco na Gente. O episódio de hoje eu tenho uma convidada, a Fernanda Moscarelli. Ela é gerente nacional de vendas na Bayer. Muito prazer, seja muito bem-vinda, Fê, ao nosso videocast de hoje. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui. Muito bom. Fê, começando aqui rapidamente, me fala um pouco da sua trajetória, como que você chegou no trade marketing. Eu sei que é a sua paixão, a gente já teve a oportunidade, né, de muitas trocas no passado, mas conta um pouquinho, como que você chegou no trade marketing e qual que é o seu momento hoje? Nossa, quando a gente pensa em trajetória, a gente lembra da idade, né? Mas, enfim, eu acho que... Eu sou formada em engenharia de alimentos e tinha uma paixão pela Nestlé. Foi minha escola, né? A Nestlé, eu fiquei por 8 anos. Trabalhei na parte de food services e ali a minha escola de trade quando eu tive a oportunidade de ir para o varejo mesmo, que é eu trabalhei com Nescau, que é uma marca muito forte, e lá eu trabalhei como trade de categoria. Acho que foi minha base, assim, sem dúvida nenhuma, foi minha base. Depois eu fui me aventurar, depois de 8 anos na Nestlé, fui me aventurar como gerente nacional de merchandising na Nivea. Tive uma equipe enorme, a maior equipe que eu já tive de né, promotores, supervisores de merchan. Foi uma grande escola. E depois eu tive uma passagem pela Danone, com iogurtes, com canal indireto. Então, eu fui trabalhar com pequeno varejo, distribuição. E depois da Danone, foi aí que eu entrei para um canal que me apaixonei, que é o canal Pharma. Entrei na Hypera, onde eu trabalhei com gerenciamento de categoria, foi responsável por OTC, que são medicamentos sem prescrição médica. Na Hypera fui para o Axê, que eu tive uma oportunidade de ser head, né, pela primeira vez de trade marketing. E aí eu trabalhei com OTC, com genéricos, enfim, com marcas. E do Axê foi aí aonde eu estou, na Bayer. Na Bayer eu estou há 5 anos, entrei como gerente nacional de trade, trabalhando com medicamentos sob prescrição médica, que é um super desafio, que é medicamento tudo que é atrás do balcão, que a gente chama de RX, fiquei por 3 anos, depois eu me aventurei no agro, e por 1 ano, e agora eu estou na divisão da Bayer em consumer, ou seja, eu sou uma das poucas na Bayer que passaram por 3 divisões, então é onde eu estou recentemente, eu estou menos de 1 ano, estou há 8 meses. Como gerente nacional de vendas. Muito bom. Que trajetória, você viu, né? Aí dá para ver a idade. Nessa parte a gente entra como... A gente deixa para lá. Mas falando assim, hoje você no canal Pharma, eu sei que você é apaixonada pelo que você faz. É um canal bastante desafiador, né? Cada vez mais empecilhos em relação à exposição, em relação às marcas, visibilidade e tudo mais. Hoje, o que você vê, na sua visão, qual que é o maior desafio? O canal Pharma, ele é imenso. A gente acha assim, quando a gente vai na rua, a gente pensa que a gente conhece as farmácias mais conhecidas, né? De marcas mais conhecidas. Mas dentro do canal Pharma, a gente tem, logicamente, as grandes farmácias, mas a gente tem também farmácias que são regionais, que a gente é um pouco menor, né, de porte. Tem as menores ainda, que a gente chama pequeno varejo de farma, a gente chama de independentes. Tem associativismo, que é um agrupamento dessas farmácias, ou seja, é uma capilaridade de mais de 70 mil pontos de venda. Então, o maior, na minha visão, sem dúvida nenhuma, o maior desafio do canal Pharma é fazer um go-to-market muito bem feito. Uma estratégia de canal muito bem feita. E a gente... e tem um novo canal, que é o e-commerce, que já está inserido, que é um dos maiores desafios atuais, o e-commerce, que veio aí com uma grande surpresa na pandemia, né? Fez um boom no Pharma, mudou todo um jeito de trabalhar, até no próprio varejo. Então, na minha visão, o maior desafio é estabelecer uma estratégia muito bem estabelecida, de preço, de atuação da marca dentro daquele... Cada um tem um papel, é um subcanal. Então, a gente não pode pensar... É claro que quando você vai nas grandes redes, lógico que você tem que estar lá, mas a gente não pode esquecer também da outra grande parte da capilaridade do Pharma. Então, eu acho que é o equilíbrio... Isso eu falo de canal, mas um desafio, indo para o mais... Eu cuido das grandes redes de Pharma na Bayer. Então, olhando um pouquinho mais o canal que eu atuo hoje,
A gente tem hoje o varejista é um desafio grande. Hoje o varejista, as grandes redes, elas cada vez mais vêm se aperfeiçoando. Ela vem se profissionalizando. Então, a indústria, cada vez mais, ela não, principalmente com dados, você não consegue só levar, né, uma pesquisa e lá não, eles têm a pesquisa na mão, sabe? Ele tem o dado na mão. E hoje o varejista está muito bem preparado com profissionais. Então, isso está fazendo com que a gente se prepare muito mais como indústria. Então, a indústria tem o desafio de se superar, porque o varejista ele vai exigir de você um alto nível, somente as grandes redes. Entendi. E quando a gente fala assim do domínio no ponto de venda, né? Hoje você trabalha com categorias que são por impulso, categorias que não são por impulso, são diferentes entre elas, né? Como que você vê o domínio no ponto de venda quando a gente vai assim para um olhar de loja perfeita, por exemplo? Tá. É muito louco, porque o canal Pharma, quando você vai nas grandes redes, né, você tem, como você falou, só um pouquinho, acho que é legal para quem não conhece muito do Pharma. Hoje o Pharma vamos pegar aí uma grande rede de farmácia. É claro que é um canal destino de medicamento. Então, você não compra medicamento em outro lugar. Por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, você compra no supermercado, né? Mas no Brasil, você compra medicamento na farmácia. Então, é um canal destino ali. Não tem jeito. Você tem que comprar medicamento, vai na farmácia. E há 10 anos atrás, até um pouquinho mais, tinha uma lei que todos os medicamentos, seja eles sob prescrição ou sem prescrição, tudo ficava atrás do balcão. E foi aí, isso é bem interessante, porque eu vivi isso. Foi aí que as categorias de higiene e beleza tomaram muito posse. O espaço no ponto de venda. E foi muito legal porque trouxe... a higiene e beleza, ela vem com uma expertise de execução, de visibilidade no ponto de venda muito diferente do medicamento. Então, isso fez com que as indústrias de medicamento... Lógico que agora... A gente teve uma lei que derrubou isso, aí houve uma grande luta dos medicamentos, principalmente falando de OTC, de retornar para o mercado. E eu participei disso na Hypera, até essa luta de voltar a tomar o espaço do medicamento. Mas o HB ele teve seu espaço e hoje ele tem um espaço que é dele, e ninguém toma, né? E ele veio dar um aprendizado muito forte para as indústrias de medicamento também se desafiarem com materiais, estratégia de jornada, porque realmente eles vieram com uma expertise muito grande. Quando a gente fala, você perguntou de loja perfeita, o fluxo da jornada do consumidor, o que vocês têm feito, né, ali um pouco de diferente de estratégia para chamar a atenção dessa pessoa no ponto de venda? Então, aí, pegando um pouco do gancho, um pouquinho só né, por que a farmácia hoje também ela tem a parte de higiene e beleza muito forte? Hoje a Bayer, pegando o exemplo da Bayer, hoje a gente trabalha tanto com medicamento como higiene e beleza. A gente tem os dois, né, os dois desafios. E quando a gente vai ver a nossa estratégia no ponto de venda, a gente tem que ter totalmente diferente. Então, você tem produto como o Ginocanestem, que é um produto ali para candidíase, né, vaginose, e aí é totalmente educativo. Então, não é um produto, uma marca que você vai ficar fazendo combate, não. O que você tem lá é materiais educativos, passar informação. Muitas vezes a mulher, ela não gosta de perguntar no balcão, tirar dúvida. Então, a gente tem que fazer o máximo de educação para essa mulher entender qual que é o benefício do produto. É totalmente diferente quando você pega um produto como lenço umedecido, que a gente tem, e aí é totalmente marcas fortes, combate, que você tem que colocar sempre tem uma precificação, materiais, enfim. Então, a jornada e a própria shopper, né? Vamos pegar, que a gente estava conversando antes. Você tem uma mulher que vai no ponto de venda e ela tem um filho, um bebê. E ela precisa comprar também um medicamento para ela de dor de cabeça. A jornada dela, quando ela vai comprar uma marca... né, vai comprar um creme de assadura para o bebê, ela, sem dúvida nenhuma, ela vai olhar, a gente ganha muito por ter uma marca forte. Uhum. A jornada dela de procura de uma marca para o filho, né, aquela questão de querer dar o melhor para o filho é muito forte. Mas aí, quando ela vai procurar um produto de dor de cabeça para ela, é claro que ela vai ter muitas opções, mas
nem sempre, aí a gente tem uma concorrência, nem sempre aquela mulher ela vai levar só a marca. Se tiver alguma promoção, ela já vai pensar 2 vezes. Ali é mais difícil o terreno, né? Lá quando eu falo de assaduras, a briga é mais porque as marcas são muito fortes. Tem marcas fortes ali. Quando você vai pro mundo de medicamento, ali você tem genérico, você tem similar, você tem... Enfim, então a jornada é outra, a escolha é outra, o comportamento do shopper é outro. E acontece muito também, né? De uma pessoa, como você comentou, vai para comprar uma fralda, por exemplo, para o filho, e acaba levando outros produtos que nem estavam ali na jornada de compra dela, né? Então, a gente sabe que acontece muito isso. E nessa jornada, assim, nas categorias que são diferentes, a forma de abordar, existem alguns produtos no ponto de venda que não falam diretamente com o consumidor, então é através da gôndola que a gente tem que achar uma forma de falar com esse consumidor. Nesse ponto, né, esse consumidor específico que vai para comprar uma coisa e acaba levando outro produto por impulso, como que vocês estão trabalhando internamente para impactar essa pessoa, para chamar atenção para a sua marca? Eu vou falar de uma maneira primeiro geral. Eu trabalhei com gerenciamento por categoria e isso me deu com OTC. E isso eu não vou trazer aqui números, né? Mas eu tenho pesquisas assim. Mas isso é muito forte no canal Pharma quando a gente fala de OTC, né? Então o shopper às vezes ele quer comprar ele entra na farmácia para comprar algo para o filho, ou enfim. E às vezes a gente chama de farmacinha, né? E que é o que a gente tem em casa, né? E muitas vezes ele é impactado e lembra, putz, preciso comprar um remédio para dor de cabeça, putz, eu preciso encher a gente chama de farmacinha, mas é aquele onde você tem e aí ele olha lá e fala, vou levar alguma coisa para o estômago, enfim. Isso é muito forte para OTC. Mas hoje, eu acho que, pensando na nossa estratégia, de uma forma geral, não só, mas acho que de todas as indústrias, eu acho que a gente, cada vez mais, sempre está muito embasado em dados. Hoje, toda a estratégia de jornada, a efetividade de alavancas que são importantes, você tem que estar muito bem. Não adianta você colocar e pagar um espaço dentro do ponto de venda só para colocar que está exposto, e muitas vezes o shopper não vai prestar atenção, não é o melhor local para ele levar o seu produto. Então, você tem que ter uma inteligência muito bem da jornada, porque cada tem o seu papel, como eu falei, né? Cada categoria tem o seu papel. Então, eu acho que hoje em dia não tem como a gente trabalhar sem trabalhar com dados. Então, é isso que a gente faz cada vez mais. Hoje, o canal Pharma exige um investimento alto, principalmente as grandes redes, para você... É uma guerra ali, são grandes indústrias investindo. E então, cada dinheiro colocado para uma compra de espaço, uma colocação de material, tem que ser muito bem estudada para ser realmente efetivo. Senão, o dinheiro realmente ele é jogado fora. Sim. E, Fê, assim, olhando para o canal, né? A gente sabe que tem... assim, abastecimento de produtos com giro um pouco mais alto, né? Com fluxo ali mais alto. Como que você vê a importância de ter promotores no ponto de venda, consultores, enfim, que a gente sabe que é um produto que não está precificado, um produto que não está limpo, então que está em ruptura e, na verdade, está lá no estoque da farmácia, às vezes faz total diferença no sellout de vocês. É direto isso, Sim. né? Como que você vê a importância dessa pessoa no ponto de venda? De verdade, eu sou meio suspeita nesse tema, porque é extremamente importante. Eu falo que não adianta a gente sair com uma mega de uma estratégia no escritório, se lá quando a gente vai executar, a gente não tem um time de execução muito bem treinado, muito bem orientado, e mais do que isso, engajado, e mais do que isso, muito bem relacionado, né, com uma boa relação dentro do ponto de venda. Porque hoje, uma coisa que eu não falei, mas é muito forte no Pharma, é a parte dos farmacêuticos e balconistas. Eles têm uma importância, porque a gente fala do material ponto de venda, né, que vai comunicar com o shopper, claro que vai despertar, lógico. Mas hoje tem farmácias que... Hoje não, tem farmácias que têm balconistas permeando pela loja.
né? Tem outras que não menos, mas enfim, o papel do balconista farmacêutico, independente se é HB, se é higiene e beleza ou se é medicamento, hoje em dia, se o promotor não tem uma boa relação, dificulta mais, porque eles são muito, como que eu vou falar? Não indicadores, mas eles sugerem muitas coisas pro shopper. Então, o papel do promotor está muito bem relacionado, indicando, dando a informação para ele estar conhecendo seu produto, é fundamental. No caso que você falou, o papel do promotor também, eu não vejo só o papel dele em produtos de alto giro. Em qualquer tipo de produto. Então, eu comentei do Gino. Ele o promotor, a gente usa um material educativo, esse promotor é fundamental, porque muitas vezes a farmácia ela confina o produto, porque tem roubo, por exemplo, e o promotor tem que negociar para tirar atrás do balcão, trazer o Gino para o ponto de venda, senão, né? Então, acontece muito isso. Mas quando, logicamente, o promotor tem produto de alto giro, ele tem uma importância ainda maior, né? Porque a farmácia é diferente do supermercado, né? O alto giro do supermercado, o promotor tem que ser lá abastecendo. A farma, ela não é esse alto giro, mas ele tem o seu glamour. Mas o promotor tem que estar muito antenado de tirar, né? Tem um estoque no farma dentro das lojas, ele tem que abastecer, é menor, óbvio, né? Mas ele tem esse papel de abastecer, de colocar realmente, de garantir que todas as negociações sejam implementadas, que os materiais estejam muito bem colocados. Então, assim, ele fazer, às vezes, campanhas, né? De engajamento com o time. Então, eu falo que é um papel assim, fundamental, Mari. Eu já passei por todas as partes de trade marketing, por todas. Eu tive a honra de todas as áreas, e sem demagogia nenhuma. A área que eu tenho um carinho imenso, onde eu vejo, enfim, é merchandising. Porque eu vejo como isso é um diferencial de todo o trabalho feito de estratégia. Ali para implementação. Eu vejo muito assim também na questão do promotor, né? Ele é um influenciador de venda, porque se ele está bem treinado, numa hora que ele está abordando um consumidor ou até falando do produto com balconista, com farmacêutico e tudo mais, ele é um gerador ali de venda, né? Porque uma vez que esses balconistas e farmacêuticos estão treinados, no momento que o promotor não está lá, ele vai ser o agente de transformação no ponto de venda. Sim. Né? Então, a questão do relacionamento que você falou é super importante. Hoje, assim, falando do promotor no ponto de venda no Canal Farma, qual que é assim, que você acredita que seja o maior desafio para esse promotor? Dependendo da frequência que você tem, tem indústrias que têm uma equipe enorme de promotor, com uma frequência excelente, mas não é a realidade de todas as indústrias. Hoje você tem aí um desafio de fazer mágica cada vez mais, é muito louco, né? Porque você tem cada vez mais os varejos, né? As grandes redes, principalmente, onde os promotores estão principalmente nas grandes e médias redes, e cada vez mais elas estão crescendo. Então, as lojas elas estão aumentando. E aí, a equipe, cada vez mais, o que eu faço? Então, primeiro eu tenho um desafio de fazer um roteiro muito bem estratégico. Assim, de você estar nas lojas certas, fazer uma estratégia certa e frequência certa do promotor. Mas ali o que eu vejo que é um desafio também, eu falo que a gente não consegue fazer milagre, né? Você vai escolher as principais lojas e tem a indústria que consegue ir toda semana, tem indústria que não consegue o promotor ir naquela loja toda semana. E aí, acho que o papel do promotor, quando eu falo de relação com o balconista, o farmacêutico, poxa, na hora que tiver lá meu produto, ele sabe que tem negociação feita, o produto tem que estar lá exposto, o material, ele tem que ter uma boa relação com essas pessoas para que tudo que ele executou possa ser mantido. Então, eu acho que é o grande desafio do farma, né? Você ter a relação de crescimento de número de lojas versus o número de promotores. Eu acho que
esse desafio é imenso, assim, para você manter... Porque você tem negociações nessas lojas e você tem que manter um alto nível, né? Então, acho que é isso. Entendi. E o que você vê como o sucesso na execução para o Canal Farma? Eu acho que eu vou pelo básico, sabe? Eu gosto muito de trabalhar, não é meio clichê, cara, mas é o básico. A gente tem um papel com o varejista, logicamente, a gente tem que ter um equilíbrio, né? O varejista tem os seus interesses, no final, no meio, centro, tem que ser o shopper, né? O cliente. E o varejista tem os seus interesses e a indústria tem os seus interesses. No final, a gente tem o mesmo fim, que é o sellout e atender muito bem o shopper, o consumidor. O sucesso está muito nesse equilíbrio da relação do varejista e indústria. O varejista reconhecendo o valor da indústria, o que ela pode trazer de informação de marca, de categoria, de benefícios de calendário, de planejamento, de estratégia mesmo do ponto de venda. E a indústria, ela espera do varejista realmente essa parceria de fazer com que a marca dela seja muito bem vista no ponto de venda, né? Lógico, com a ajuda da equipe de promotores. Então, o sucesso para mim no Canal Farma eu falo que o produto no lugar certo, com o preço certo, né? Na quantidade certa, no preço certo, com a visibilidade correta, com o promotor fazendo o que tem que ser feito. Eu acho que é fazer o feijão com arroz muito bem feito, porque não adianta nada, eu falo muito isso. Eu sempre acredito que a gente quer muito fazer rebaixa, promoção, tal, é muito legal. Óbvio que é importantíssimo, a gente sabe, mas não é isso que vai sustentar seu crescimento. Então, eu acho que fazer uma estratégia, como eu falei, entender o shopper, a estratégia certa da marca no ponto de venda e ter ali, com o varejista, um acordo de ter o produto na quantidade, preço certo, com as negociações corretas, com a execução correta, aí é o sucesso. Não tem muito mistério, cara. Não tem... eu acho que o sucesso do Farma, se a estratégia está muito bem feita e a execução também, não tem muito mistério. A gente costuma dizer que é o básico bem feito, né? Juro, é isso. E no Farma, eu não vejo outro caminho. Se você não tem um produto no ponto de venda correto, quantidade correta, como que você vai executar todo o seu planejamento, essas alavancas? Sim. Como que o promotor vai trabalhar, né? Mudando um pouco agora, só para a gente encerrar um pouquinho, te perguntar hoje, se a Fernanda estivesse entrando aí para trabalhar no trade, o que você acha que esse profissional precisa ter como skills? Né? Os principais skills que essa pessoa precisa ter? O trade, quando você fala mais voltado para a execução, o merchandising? Pode ser. Esse profissional de trade marketing. Eu acho que primeiro ele tem que... o profissional de trade, o meu background, como eu falei, eu estou em vendas hoje e muito voltada, minha cabeça está em sellout, então eu nunca, quando uma vez trade, sempre trade, né? Com certeza. Então, o selling hoje deveria ser secundário, assim, no sentido, lógico, a gente tem que trazer o faturamento para a empresa, né? Mas eu digo, se você faz um bom sellout, o selling é consequência do sellout. Então, eu vejo muitas empresas hoje, a Bayer está muito com essa cabeça, né? Cabeça bem voltada para sellout. E acho que para quem quer ingressar, né, na carreira de trade, primeiro tem que querer mesmo. Porque assim, o trade, sendo super honesta, é uma loucura, né? Mas eu assim, tenho vendas, a gente fala, né? Eu falo na teoria que o trade é a ponte, né? Eu não gosto muito dessa teoria. Se for uma ponte estratégica, eu acho que o trade ele está num papel fundamental nesse elo do marketing, né, com o time comercial, o time de execução. Ele tem que ser realmente o cara que ele tem a visão do todo. Então, para mim, ele é um cara extremamente estratégico. Então, primeiro, a gente precisa reconhecer o papel do trade, que ele é importantíssimo. Só que, se você quer ingressar na carreira de trade, você pode muitas vezes, né, tem as suas, né, a glória às vezes vai para marketing e vai para vendas, e às vezes o trade ele não é tão reconhecido nas horas do glamour, mas nas horas dos perrengues
o trade, ele é muito lembrado. Com certeza. Mas eu sou suspeita, Mari. Eu acho que um profissional de trade hoje, ele tem que estar... não é um trade... O trade não pode ser visto só como tático. O trade, ele tem que ser estratégico. É o equilíbrio da estratégia com a tática. Se a pessoa tem isso em mente, eu acho que, mesmo quando eu falo de execução, um gerente de merchan, ele vai muito trabalhar com tático, com operação, mas ele tem que ser estratégico. Sim. Também. Então, Sim. eu acho que é esse equilíbrio de estratégia e tático. Fê, quero te agradecer muito por estar conosco aqui hoje. É um prazer te receber. É uma escola sempre falar com você. A troca sempre é muito boa. Agradeço muito a sua presença aqui hoje. E para vocês que assistiram a gente até aqui, obrigada também por acompanhar mais esse capítulo aqui do nosso videocast. Obrigada.